Oi, gente, bem-vindos aqui de novo. E hoje eu vou falar sobre a mãe narcisista. O ponto principal desse vídeo de hoje é para você aprender a normalizar que existem mães ruins, mães que não foram boas mães, mães não confiáveis, mães que te veem como ameaça, mães que querem destruir a sua alma. Essa é a mãe narcisista. A parte mais difícil desse processo é você aceitar que a sua mãe não foi boa para você, que você nunca foi amada, que sua mãe tinha inveja de você. Você vai ter que trabalhar a aceitação de um amor que você nunca teve da sua própria mãe, que você não teve uma mãe boa, que você não foi amada. Esse é o processo mais difícil, mas você consegue. Um pouquinho de trabalho interno você consegue. Então eu vou falar aqui algumas narrativas e algumas situações para você identificar se você está lidando com uma mãe narcisista ou se sua mãe é narcisista. Os sintomas de uma mãe narcisista é bem similar com o de um pai narcisista ou de uma amiga narcisista, de uma vizinha, porque eles seguem um padrão de comportamento. Então, a partir do momento que você está por dentro do narcisismo, você consegue pegar o narcisista bem facilmente. E você também vai ter que trabalhar a sua parte interna para aceitar que sua mãe nunca vai te amar incondicionalmente, como que é falado na sociedade, né? Que as mães amam incondicionalmente os seus filhos. Não existe isso com a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela diz ao público que ela ama o filho, ela mostra que ela ama o filho. Mas dentro de casa não acontece o mesmo. Ela usa o filho para o seu próprio benefício. Ela nunca vai amar o filho. O filho, ela cria uma codependência com o filho, ou seja, cortando as asas dele para que ele nunca voe, fique responsável por ela até a velhice. Como ela faz isso? Manipulando ele ou ela para que ela acredite que ela não merece uma vida melhor, que ela não tenha valor, que ela não merece mais da vida e que ela não tenha forças internamente para buscar uma vida melhor, ficando sempre ao seu lado. Então, assim, é um processo. Todas as vezes que você tentar conversar com sua mãe, sempre vai acabar em uma guerra. Porque você tem que entender que a mãe narcisista, ela adora um drama, ela adora caos, ela adora aquela bagunça emocional, entendeu? Então, ela não é a sua amiga, ela não é uma pessoa que você pode confiar e contar as coisas da sua vida. Por quê? Quando você conta tudo da sua vida para sua mãe, ela vai usar tudo isso como uma arma para usar contra você e passar na sua cara, dizer isso, dizer aquilo para te diminuir, para te controlar e para te manipular. E obviamente ela vai usar em favor dela. A mãe narcisista, ela tem ciúmes e inveja de você. Ela patologicamente sente inveja da própria filha. E por que isso? Porque ela vê em você o que ela não tinha no tempo dela. Por exemplo, você é uma pessoa confidente, criativa, aberta. Você é quem você é publicamente e em casa. Você é uma versão dela que ela não conseguiu ser. Então ela inveja tudo aquilo de você. E como é que ela faz isso? Ela tenta tirar aquilo de você. Por quê? Ela vê, isso não é meu, isso não é do pai. E de onde vem? Então eu não quero, assim como eu não consegui ser feliz, eu também não quero que você seja. É assim que a mãe narcisista age. Ela te vê como uma ameaça, como uma rival. Então assim, por quê? Porque ela tem que estar no centro da atenção, ela tem que ser a mais importante, ela que tem que ser respeitada e ela que tem que ser a autoridade. E ela tem que estar em primeiro lugar. Então, o que acontece? Ela começa a te criticar, o jeito que você veste, o jeito que você come, o jeito que você acha. Ela começa a te botar para baixo para destruir a sua autoestima, a sua confidência, para você se sentir feia, se sentir gorda, se sentir magra. Então, o que ela faz? Ela faz todas essas técnicas de controle e manipulação. Ela vai programando a sua mente para você falhar na vida, para você não ter sucesso, para você ser um fracasso, uma decepção. E aí ela joga na sua cara, tá vendo? Tudo aquilo que eu falo pra você é o que tá acontecendo. Por quê? Porque você não me ouve. Ela quer um reforço ainda daquele abuso que ela comete. Ela adora fazer aliados para ir contra você. Por exemplo, ela pode usar o seu pai, o seu irmão ou amigos para reforçar aquilo que ela pensa em favor dela contra você. Para a mãe narcisista, você não merece ser melhor que ela. Você não pode ser melhor que ela.
Então ela vai te programando mentalmente com a manipulação para você acreditar que você não é bom o suficiente, que você consegue, que você não merece o que você consegue. Se você, por exemplo, se torna uma pessoa que consegue ganhar bastante dinheiro, ter bastante status, você consegue ser feliz no relacionamento, ela vai te programando para você achar que não merece aquilo e sabotando a sua vida. Porque se eu não tenho valor, se eu não mereço nada melhor da vida, eu não vou buscar, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Então ela remove totalmente, ela te anula e remove aquele valor seu como ser humano, de um ser humano que tem potencial. Você começa a sabotar a você mesmo. E daí ela não vai te parabenizar pelas suas pequenas conquistas. E assim ela vai te colocar para baixo, vai fazer sua autoestima ficar lá embaixo. Vai fazer você se sentir inferior. Ela vai manipular a sua mente e te condicionar para que você mude a sua mente. Para que você perca o seu brilho, para que você não saiba o seu valor, não saiba quem você é realmente. E mudar totalmente a forma como você se enxerga. Ela vai tentar fazer você se enxergar como ela enxerga ela mesma. Ou seja, de uma forma totalmente distorcida. Então assim, a mãe narcisista, ela não mede esforços e não se importa com você para ela ter as próprias necessidades atendidas. Então, coisas que a mãe narcisista costuma fazer. No meio de uma discussão, por exemplo, ela vai colocar toda a culpa em você. Sempre você vai ser a culpada, você vai ser sempre o problema. Não importa se você está à distância dela, ela vai culpar você pelo problema, ou qualquer pessoa. Ela nunca é o problema, ela nunca vai assumir que ela está errada, ela sempre vai estar certa, ela vai bater o pé até ela provar que ela está certa, mesmo estando errada. Porque o problema está aqui. Sempre vai ser a prioridade, ela sempre vai colocar as necessidades dela antes das suas. Então ela não vai te ouvir, ela vai conversar com você de uma forma como a mãe conversa com a filha. Ela não vai te dar atenção, ela vai ficar te chamando de dramática, de chorona, te fazendo sentir culpada por cobrar dela que ela não está sendo uma boa mãe. Ela distorce a realidade para que você assuma a culpa. Ela se faz de vítima o tempo todo. Por exemplo, se você for contar para ela que está passando por uma dificuldade, ela vai contar, mas eu passei por uma dificuldade maior. E daí ela traz aquele problema, para quê? Para você tirar o foco do seu problema e colocar o que ela passou, o problema dela em primeiro lugar. E te culpando, ela evita enxergar que ela falhou como mãe. Quando você se cansa do abuso e da manipulação e controle dela, ela diz que você é uma filha ingrata, ela se faz de vítima, ela chora, ela faz uma guerra quando você diz não para algo que vai beneficiá-la. Porque a mãe narcisista, ela quer usar suas emoções em favor dela, ela te controla totalmente, ela quer ter o controle sobre você total. Ela quer que você seja um tapete para ela pisar o quanto ela quiser e abusar para o próprio benefício. Se você for trazer alguma questão sua, alguma reclamação, algo que você está passando, ela vai distorcer, dizer que você está reclamando demais, que você nunca está feliz, que você quer muito da vida, que você nunca está satisfeita. E daí ela vai dizer, minha vida foi muito mais sofrida, minha vida foi muito mais difícil do que a sua e eu ainda estou viva. Para quê? Para você se sinta culpada e nunca mais traga suas questões emocionais para ela. Ela só te apoia em algo se isso for refletir nela algo que ela vai se beneficiar, algo que ela vai se aproveitar daquilo, senão é guerra. Você como filha, você começa a se questionar, será que a minha mãe em algum momento da vida dela me amou ou gostou de mim? Porque do jeito que ela me trata, parece que eu sou um monstro, né? Porque a mãe narcisista, ela não tem empatia, ela não consegue se colocar no seu lugar. É sempre ela primeira, é tudo baseado no ego. Só vai fazer algo bom para você se for em público, porque as pessoas vão ver a boa mãe que ela é. Se alguém estiver vendo, ela vai te tratar bem. Se não, só abuso. Por quê? Caso você faça alguma reclamação para uma dessas pessoas que ela te tratou bem na frente, essas pessoas vão dizer, não, mas eu sempre vi ela te tratando bem. Então, elas não vão acreditar em você, achando que você é o problema, fazendo você acreditar que você está inventando algo. Daí você começa a se questionar, será que o que eu vejo é o que eu vejo? Será que o que eu escuto é o que eu escuto? Será que minha mãe realmente me trata assim?
você começa a se questionar, você começa a questionar a sua própria realidade do que você vive. Isso é o abuso. A mãe narcisista, ela se mostra de um jeito fora de casa e dentro de casa é outro. É uma pessoa muito superficial, a reputação dela é muito mais importante. Então, assim, ela é muito preocupada com o que os outros vão pensar dela. Ela procura validação fora dela, então ela está muito preocupada. Você não pode ser mal criada, você não pode agir de determinada forma, porque fulana vai pensar isso da gente. Ou seja, dela, nunca sobre você, sempre sobre ela. A mãe narcisista, ela é desregulada, ela não sabe como controlar o próprio comportamento. Então, ela vai culpar os outros e se vitimizar para as pessoas se compadecerem dela. E assim ela tira a culpa de que ela é o problema. Ela evita se enxergar e ver que ela não é uma boa mãe dessa forma. Geralmente são mães traumatizadas, cheias de ressentimentos, que não se cuidaram, que não se trataram, que precisa de uma cura para começar a enxergar o próprio comportamento, as próprias falas e se livrar desse trauma. Caso contrário, vai morrer do mesmo jeito. E como resolver esse problema? Terapia para você e terapia para sua mãe. Só assim as duas vão se curar. Tanto sua, com essa codependência, quanto ela do narcisismo. Só que o narcisismo, ele não tem cura. Há sim um tratamento em grupo e terapia e medicação para ela ter mais consciência das próprias ações e amenizar os sintomas de psicopatia. Para a pessoa que tem traços narcisistas, acho que ela consegue mudar aquele comportamento dentro da terapia e se distanciando da pessoa tóxica ou narcisista. Porque você não pode se curar no ambiente onde você adoeceu. Então você vai ter que se retirar daquele ambiente. Por quê? Só assim você vai deixar o narcisista ou a pessoa tóxica sozinha para se enxergar e lidar com as suas próprias bagagens emocionais. Uma mãe narcisista, às vezes ela adoece ou passa por algum problema de saúde e ela vai dizer que é por sua culpa, porque você é uma pessoa difícil, você causa muito estresse para ela. Que você é o problema de tudo, não sei nem porque você nasceu, não é mesmo? Então, a mãe narcisista, ela te vê como uma competição. Por exemplo, se você recebe mais atenção do que ela, do seu pai ou dos seus amigos, ela não aceita que você tenha mais atenção do que ela. Quando você era criança, você foi responsável pelas necessidades dela físicas e emocionais, fazendo você assim, dependente. Ela cria aquela codependência para que você nunca a abandone, você nunca evolua, você nunca cresça e seja melhor do que ela. Você tem que ficar com ela ali, na miséria. Quando ela não consegue te manipular, ela vai usar algo que seja muito importante para você. Por exemplo, se você tem um filho ou um animal que você gosta muito, ela vai dizer, poxa, ela vai usar aquele animal para te controlar. Por exemplo, eu não consigo te controlar, então eu vou tentar controlar a coisa que você gosta muito, mais do que a você, para poder eu me infiltrar na tua vida. Tipo, deixa eu cuidar do seu cachorro. Deixa eu ir passear com o seu cachorro. Ela vai arrumar um monte de desculpa ou pro seu filho para você não largá-la. Ela te critica em tudo e ela nunca vai dizer, poxa, minha filha, parabéns, você passou de ano, ou você conseguiu se formar na faculdade, ou parabéns, você conseguiu comprar sua casa ou seu carro. Nunca, nunca. Ela vai te criticar e ela vai te desrespeitar o tempo todo. Você não aceitando o desrespeito e o abuso e você vai revidar fazendo o mesmo, ela diz, não, você não vai me revidar. Você é uma filha ingrata, você não me respeita, eu mereço respeito. É assim que ela fala, porque ela pode te desrespeitar e te abusar e te tratar mal, mas você não pode fazer isso com ela. Então ela te condiciona mentalmente para você provar que para ser amada você tem que aguentar abuso e desrespeito. E para mostrar que você é uma pessoa leal, você tem que passar por cima dos seus próprios valores e crenças. Quando você começa a confrontar que ela está te desrespeitando, ela distorce, joga a culpa para você e para que você peça desculpa e se sinta mal por ter feito aquilo. E então ela começa a se vitimizar, que você é uma filha ingrata, que você não pensa nela. Por quê? O foco jamais pode estar fora dela. Ousa você, como filha, vir aqui me cobrar que eu não estou sendo uma boa mãe, cobrar que eu não te dou atenção, cobrar que eu não sou uma boa mãe, porque ela não é, ela só não quer admitir, ela não vai admitir nunca, porque ela não vai mudar. Então o problema vai ser sempre você.
A troca de humor assim muito rapidamente. Então, assim, quando você diz um não ou contraria ela de alguma forma, ela fica furiosa, mas eu digo furiosa de uma forma que você acha que ela está possuída, é assim, assustadoramente. Daí a manipulação e o controle continuam e ela começa a fazer você se sentir um lixo, se sentir envergonhado, desvalorizado, se sentindo o pior indivíduo do mundo. Como se você nunca fosse boa o suficiente para ela. Porque você nunca vai ser. A mãe narcisista tem um vazio que ninguém vai preencher. Ela quer quebrar a sua alma. Ela quer destruir a versão melhorada dela, que é você. Ela vai querer tirar o seu brilho. Então você tem que ser forte, lutar por você até o último minuto, colocar limites bem altos, porque ela vai continuar testando. Então coloca limites quando você tiver uma chance, sair de casa, sair de perto dela, porque ela vai tentar a todo custo te diminuir, te desvalorizar. Vai começar a sentir assim que você está morrendo aos poucos, como se você estivesse depressiva, ansiosa, com tudo junto, assim, é uma sensação horrorosa. Então você tem que mostrar para ela que ninguém vai tirar da sua vida o brilho que Deus colocou em você, nem mesmo a pessoa que te colocou no mundo. Então foque você na terapia, em se curar, em melhorar, porque a pessoa tóxica e o narcisista é muito difícil de procurar tratamento. Por quê? Porque ele acha que o problema não tá nele, o problema é o outro. Então, se eu sou perfeito, para que eu vou procurar tratamento, não é mesmo? Perdoe todos aqueles que te magoaram e vá viver sua vida feliz, longe deles. Faça as pazes com a sua criança interior e dê uma voz a ela, aquela que tentaram silenciar, ajudando outras pessoas a passar pelo problema, assim como você o fez, inspirando e motivando-as. Dúvidas e questões, deixe na parte de comentários. E muito obrigada por assistir e vejo você no próximo vídeo.